seja comigo, seja com os meus irmãos, que o teu nome seja exaltado para todo sempre. Amém e amém. Queridos, abra comigo lá em Apocalipse, no capítulo 1, já comigo aqui. Os bebezinhos estão liberados, os bebezinhos hoje, as outras crianças, por favor, fiquem com os seus pais e irmãos, por gentileza, tá? Em nome de Jesus. Aleluia. Capítulo 1, verso 3, que diz assim: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Verso 10. Eu fui arrebatado, diz João, em espírito, no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Queridos, era mais ou menos o ano 96 depois de Cristo. Era um lugar muito inóspito, um lugar muito difícil, uma ilha vulcânica chamada Patmos, que em grego significa mortal, onde eram exilados naquele lugar baderneiros, criminosos. E assim João, testemunhar de Cristo, foi lançado naquele lugar, em meio aos flagelos, em meio às dores, em meio à solidão da vida. Ele teve uma visão maravilhosa, na qual Jesus Cristo, o ressurreto, Jesus Cristo, o libertador, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, deu-lhe uma ordem para que ele escrevesse um livro, exatamente o que ele mostrava acerca das 7 igrejas da Ásia, acerca dos seus líderes e acerca dos seus membros. Essas cartas, esse livro, ele é direto para os líderes e para os membros da igreja. Não é uma carta, ou não são cartas evangelísticas, no sentido de que alguém, ao ouvir, vai aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Não. É uma carta direta para a minha vida como líder, para todos os demais líderes que estão aqui e para os membros da igreja. E você que talvez esteja aqui nos visitando, você que não faz parte de nenhuma igreja, você que veio aqui pela primeira vez, eu quero dizer para você que você é um felizardo, você é um bem-aventurado, porque você está ouvindo essa maravilha que é a palavra de Deus. Essas 7 igrejas, elas já existiam no tempo do apóstolo João. Eram comunidades que se localizavam na província romana da Ásia Menor. Hoje é a região da Turquia. E isso foi durante o 1º século depois de Cristo. Essas igrejas foram escolhidas para representar aspectos, para representar situações em todas as igrejas da época e de todas as épocas. Simbolizam 7 períodos definidos. Nós não vamos entrar nessa questão, mas elas simbolizam todas as igrejas que passaram, que estão passando e que hão de passar desde a primeira vinda de Jesus, quando ele veio em carne para salvar, libertar, restaurar. Ele ama você, ele quer te salvar essa noite, ele quer restaurar a tua fé, a tua vida, e até o dia em que ele vier nos céus para resgatar a sua igreja.
Então essas cartas também retratam como um todo a história da igreja cristã em todo o seu tempo, seja ela inclusive atual, nos nossos dias. E quando eu digo igreja, eu falo sobre templo, edifício, congregação, porque essa aqui também é a casa do Senhor. Ele que disse isso na sua palavra, como também a igreja espiritual, ou seja, cada um de nós que o temos como Senhor e Salvador, sejam líderes, sejam membros, porque nós somos a igreja viva, nós somos a igreja espiritual, nós somos o corpo de Cristo que vive para sempre, eternamente. Você pode dizer glória a Deus? Certamente, todas essas igrejas citadas, são 7, elas, dentro da condição financeira dos seus líderes, dos seus membros, dentro da cultura e das cidades onde elas estavam sediadas, elas faziam o melhor, traziam o melhor de estrutura, de conforto, de comodidades, para abençoar a si, os líderes e também os membros, assim como aí no Sobral. A gente procura fazer o máximo aqui para poder trazer um conforto. Está geladinho aí, o ar não está geladinho? Está gostosa a cadeirinha aí, confortável. São confortos que Deus nos permite, né, vivenciar para abençoar a igreja. Assim como nós também, como igreja espiritual, o corpo de Cristo, nós nos preparamos para vir aqui à casa do Senhor. Nós tomamos um banho bacana, demorado, né? Faltou até a luz aqui nos fundos hoje, né? Legal. Tomamos um banho bacana, um perfumezinho legal, né? Alguns usaram gel, que é o meu caso, né? Um gelzinho, né? Alguns pentearam a cabeleira, alguns vieram com apliques, né? Botaram aquela roupa bem bacana, bem decente, para estar na casa do Senhor. Mas veja que havia algo nessas igrejas apocalípticas, e há algo em todas as igrejas do passado, do presente e do futuro, que só Jesus Cristo conhece. Só Ele sabe que é o interior de cada um. Só Ele conhece cada mente, cada testemunho dentro de casa, cada testemunho na sua vizinhança, no seu trabalho, no seu métier de amizades. Só Jesus é que conhece isso. Eu não conheço, porque eu não fico tomando conta da vida de ninguém, e nem você. Então a gente não conhece, mas Jesus conhece. Tanto na vida das igrejas, como instituições que professam o nome de Jesus, quanto na nossa vida. Veja que em todas essas cartas, Jesus ele se apresenta como aquele que tem debaixo das suas mãos todo o conhecimento sobre todas as coisas. Ele conhece o meu e o seu, deitar e levantar. A palavra nem saiu da minha boca, ele já sabe. Ele sabe tudo que passa no teu pensamento, os teus sentimentos, os meus sentimentos. Ele conhece tudo. E esse é o grande diferencial dessas cartas. Ele fala aquilo que as pessoas não viram. Ele fala aqui hoje o que nós não vemos, mas o que nós somos no nosso interior diante de Deus. Ele fala que é necessário que haja um arrependimento sincero, tanto de líderes quanto de membros. Ele fala que é necessário que haja um amor verdadeiro a Deus e aos princípios de Deus estabelecidos na sua palavra, para que nós possamos herdar a vida eterna. Porque ainda, queridos, que seja reiterante, redizente, eu quero dizer para você, para nós, que não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não é estando fora da lei,
Não é estando fora do que Deus traçou na sua palavra que nós vamos conseguir chegar a Canaã espiritual. Mesmo sendo reiterante desse assunto, e essas cartas também nos mostram que há uma tendência maligna formada pelas obras da carne que paira sobre as igrejas, sobre os líderes, sobre os membros das igrejas, não todos, mas alguns, que não mortificam a carne no seu interior, como Deus nos aconselha. Tem o Espírito Santo usado o apóstolo Paulo, lá em Colossenses 3, não sabe, eu não vou ler para você. Ele diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Qual é a natureza terrena? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Veja, queridos, que as exortações e repreensões que Jesus traz para essas 7 igrejas são as mesmas para a igreja de hoje, são as mesmas para mim, para os líderes, são as mesmas para os membros. Eu tenho certeza que, enquanto os atores e atrizes aqui falavam acerca dessas cartas, o seu coração, ele se sentiu constrangido em alguns momentos, talvez. Talvez você tenha se adequado a algumas dessas situações. Então, para Éfeso e para nós, Jesus disse: arrependam-se e pratiquem as primeiras obras. Aleluia, Jesus. Nos estimulando a voltar ao primeiro amor. Quando a gente estava iniciando na igreja, quando a gente lia a palavra de Deus e a gente sentia o Espírito Santo falar conosco, e muitas das vezes o pastor ou a própria palavra falava para a gente: olha, não faz mais isso, e você não fazia mais. O Espírito Santo falava, talvez até usasse alguém para ensinar a você, e falava: olha, não pratique mais isso, abre mão disso, e por mais difícil que seja, a gente abrir mão. Primeiro amor, o amor a Jesus, o início de tudo. E essa palavra nos leva a que montemos a prática desse primeiro amor. Isso está lá em Éfeso, nessa carta. Para Esmirna e para nós, ele fala: sejam fiéis até a morte, até o fim. Ele fala de constância. Essa palavra fala de propósito em servir a Deus, mesmo diante da luta, da prova, da doença, da enfermidade, da falta de dinheiro, da falta de recursos, da zombaria, da perseguição. Sejam fiéis até a morte. Líderes e membros. Para Pérgamo e para nós, ele fala: arrependam-se. Mas esse arrependimento que ele diz aqui é uma renúncia daquilo que está impregnado, mas que é desagradável a Deus. Meu Deus. Talvez existem coisas na vida dos líderes, e ele fala isso para os líderes das igrejas e para os membros, coisas que estão impregnadas na mente, coisas que estão impregnadas no coração, no ser. E aí ele fala
para Pérgamo e para nós. Se arrepende, renuncia a isso, porque está desagradando a Deus. Seja líder, seja membro, seja o que for. Deus poderoso. Para Tiatira e para nós, ele fala que o que vocês têm recebido de Deus, retenham. Ou seja, não permitam, não permitamos que as amizades do mundo, que os valores do mundo nos desvirtuem do foco que é a nossa salvação. Retenha, guarda, com valor, com honra, aquilo que você tem recebido de Deus. Isso é para os líderes, isso é para os membros. Jesus fala assim para Tiatira, fala assim para nós, para Sardes e para nós. Ele fala assim: olha, sejam vigilantes e ajudem uns aos outros. Ou seja, ele fala para mim, vigie a minha vida para mim não tropeçar. Eu quero dizer para os líderes que estão aqui, vigiem a vida de vocês, para vocês não tropeçarem, não serem pedras de tropeço para a vida dos outros. E ele ainda diz, olha só, ajudem os outros, aqueles que estão dispersos, aqueles que estão indecisos, aqueles que estão inconstantes, ajuda eles. Ajuda eles. Para Filadélfia e para nós, ele fala: observem a palavra de Deus, se vistam de santidade e vejam pelos olhos espirituais. Ele diz para mim, para você, para nós, não se deixe levar pelo modismo, não se deixe levar por tudo que está acontecendo lá de fora e até dentro de igrejas. Deus. Cuidado, cuidado, mantenha-se firmado em Cristo, na palavra de Deus. Aleluia. O que passar da palavra de Deus é anátema. Deus poderoso. Pode até encher a igreja, Espírito Santo. pode ser até bacana, mas passou disso aqui, passou da racionalidade bíblica, Espírito de é Deus. anátema, é maldito. E ele diz: foge da aparência do mal. Eu quero dizer para você, líder, para mim, pastor Paulo, para você mesmo, né, do Sobral, se afasta da aparência do mal. Se afasta. Aleluia. Ele fala isso para nós. E eu quero deixar nessa noite uma explanação sobre um pouco dessa tendência maligna formada pelas obras da carne. Eu vou ser bem rápido por causa da hora. Essas obras que, quando os líderes e quando os membros não mortificam as obras da carne na sua vida, nas suas vidas, eles se tornam pessoas que vão trazer prejuízo para a obra, Meu Deus. que vão trazer dificuldade no lidar diário. E algumas considerações, serem breve, eu coloquei aqui, explanando alguns impulsos da carne que traz problema nas igrejas. O primeiro é o espírito de fofoca, que muitas das vezes está entranhado nas pessoas, que é um câncer maligno que se prolifera de forma que não se percebe, e quando se percebe, já está no estágio final. Meu Deus. A fofoca é um câncer do mal. Só a quimioterapia, Espírito Santo. só a radioterapia do Espírito Santo, Amém. ele faz. E muitas das vezes a fofoca começa com uma conversa por telefone ou pelo zap, Meu Deus. com um segredo que é contado, com alguém que desabafa, com algum pedido de oração, Espírito E de Deus.
estão sabendo. Tudo de boa intenção. Tudo para pedir ajuda. É como, por exemplo, nosso irmão Max, ele passa um zap para mim, liga para mim, pastor, olha por mim. Eu estou com um problema para resolver, muito grande. Eu recebi uma herança de R$2 milhões. Eu nunca vi ninguém ligar para mim para falar sobre isso. Eu nunca vi. Mas aí o Max liga para mim, pastor, eu estou com um problema muito sério. Aconteceu isso. Ora para mim. Ora por mim. Fique em oração. Aí, você imediatamente fecha o telefone ali. Aí eu digo, pastor Fernando, olha só, o Max me ligou agora. Olha, ele está com um problema assim. Olha por ele. Aí eu falo para uma outra pessoa também, meu irmão, olha só, olha pelo Max que está com um problema assim. Essa pessoa fala para outra pessoa, aí, ó, sabe o que aconteceu com o irmão Max? É que o irmão Max, esposo, né, da irmã Natália, aconteceu isso, olha por ele. Queridos, ele pediu para quem orar? Pastor Paulo. Se ele quiser pedir para outra pessoa orar, que ele faça. Mas eu não tenho que fazer isso, nem você. Isso é fofoca. Isso é fofoca. Porque não é a quantidade de oração que vai abençoar a vida dele. Não é 50 mil, 100 mil, 200 mil pessoas orando por ele que vai resolver o problema dele. É Jesus que vai resolver o problema dele. Isso traz constrangimento. Constrangimento para a igreja, constrangimento para a família, entre amigos, entre irmãos. Então, se alguém pedir oração para você, cala a tua boca. Ora e pronto. Não espalha. Não pede para ninguém mais orar. Ora você. A Bíblia diz que é a oração de quem? Dos justos. Não é dos justos, não. Pode ser. Mas aqui ele diz, é a oração dos justos. Será que você não se acha justo de orar? Ou justa para orar? Então para com isso. Isso traz problema para a igreja. Você quer desabafar algum problema seu? Você é jovem, você é adulto, você é vovô e vovó. Você quer desabafar algum problema na sua casa, algum problema na sua vida, você está sobrecarregado, olha, fala com Deus. Fala com Deus. Ele não vai sair contando a tua vida para ninguém. E ninguém precisa saber da tua vida, que você passa na tua casa, a luta que você tem na tua vida pessoal. Ninguém precisa saber disso. Isso não é de Deus. Mas o Senhor precisa. Ele diz, clama a mim. Ele fala assim, ó, fala com aquele, fala com aquela, fala com aquela situação. Ele não, clama a mim e responder-te. Eu quero dizer para você que ninguém precisa saber da sua vida particular. Glória a Deus. Ninguém precisa saber da tua vida particular. Ninguém. Então tenha cuidado, porque isso gera fofoca. O espírito de fofoca tem destruído igrejas. Se alguém contar algum segredo, porque pode acontecer. A pessoa foi tocada, eu quero conversar com o pastor, eu quero conversar com a pastora. Olha só, pastora. Não tenha sigilo. Não fique espalhando o problema da pessoa para os outros, não. Isso é terrível dentro da casa do Senhor. Isso não existe. Não fique à espreita vendo e comentando defeitos das pessoas, sejam elas cristãs ou não. Porque isso traz tanto constrangimento. Quantas pessoas se afastaram da igreja por causa de uma fofoca?
Deus vivo. Quanto problema, quanta tristeza trouxe na igreja alguém que se envolveu com fofoca. Vamos procurar o que fazer. Tem Bíblia para ler, tem Bíblia para estudar. Aí você pede a pessoa, alguém, a oportunidade, olha só, faz uma oração para mim, traz uma palavra. Ah, pastor, eu não estou preparado. Claro que fica fofocando o dia todo. Não estuda a palavra. Nunca está preparado para orar. Nunca está preparado. Pelo amor de Deus, gente, vamos esquecer. Tem visita para fazer, vem quem não está vindo à igreja, não tem departamento, liga para a liderança. Posta mensagens bíblicas de pessoas cristãs. Outra coisa que acontece nas igrejas, e essa palavra é para a igreja. Essas cartas foram endereçadas para as igrejas. E nós já falamos sobre isso aqui, que é o espírito de sensualidade. Nós não estamos no clube. Nós não estamos num desfile. Cuidado com a roupa que você vem para a igreja. Cuidado com os rasgos da sua saia. Cuidado. A forma que você senta. A forma que você levanta. Cuidado. Nós estamos num lugar que é santificado por Deus para honrar e glorificar o nome dele. Por mais que tenhamos anos na igreja e muita familiaridade um com o outro, vamos preservar esse lugar que é santo. Também. Agora, não adianta você também se comportar aqui e na rua você andar com um shortinho, mostrando as pernas todas, o busto todo. Tem que haver ordem e decência. Outra coisa é a inimizade, a contenda. Eu quero dizer para nós que estamos aqui, não pode haver inimizade entre nós, gente. Irmão que não fala com irmão, irmã que não fala com irmã. Isso não existe, queridos. Não existe numa igreja isso. Jesus não veio para isso. Jesus veio para acabar com isso. Amém. Então, se você que está aqui não fala com algum irmão, procura ele hoje e se reconcilia com ele, porque Jesus vai voltar, e se ele voltar, pode ser que você não vá subir. Meu Deus. Se você, minha irmã, não fala com a tua irmã, procura ela hoje, se reconcilia hoje. Senhor. Que essa é a vontade de Deus. Amém. Espírito de inimizade, de contenda, não pode ter na igreja, na nossa vida. Indiferença familiar. Queridos, a gente pode fazer o bem a todos, é de Deus, mas nós temos que priorizar a nossa família. Você pode dizer glória a Deus? Eu tenho que priorizar a minha esposa, eu tenho que priorizar a vida dela e ela a minha. Aí de repente você fala assim: ah, pastor, eu fui tocada. Pastor, eu fui tocado para abençoar aquela irmã, para abençoar aquele irmão. O Espírito Santo falou no meu coração para mim fazer isso. Mas eu não fui tocado para fazer isso na minha casa, com a minha esposa, com o marido, ou com meus filhos. Tocado? Bacana, né? Eu fui tocado para abençoar meu irmão e minha irmã. Quer dizer para você, queridos, não espera ser tocado, porque está na palavra de Deus. Não adianta você dar presente para um, dar presente para outro, e não valorizar teu esposo, teu marido, teu filho, que precisa. Isso é bíblico. Mesmo que você não sinta isso, isso já está na palavra. É a palavra, é viver essa palavra. Abençoa a sua família. Bota ela abaixo de Deus. Isso é honra. Outro problema que acontece é a avareza. A avareza que não permite a pessoa dizimar, ofertar. Ela ganha, não passeia com a família. Em casa é tudo contado, se puder até coloca um cinto na geladeira. Eu já vi isso. Bota aquelas
na geladeira para não abrir a porta. O que você quer? Eu quero uma Coca-Cola. Não, agora é água. Você bebeu Coca-Cola antes de ontem. Agora não, agora é água. A pessoa ganha, junta, mas nunca goza aquilo que tem de comida. Não passeia com a sua esposa, com o seu marido, com a sua família, não desfruta. Está juntando, vai morrer e vai ficar tudo aí. E depois vai ser uma brincalhada para a família toda. Gosta da vida que Deus está te dando. Não seja avarenta, não seja avarento. E para terminar, por causa da hora, é a profanação. O espírito de profanação que está vendo nas igrejas, na vida dos membros. O que é a profanação, pastor? É a violação, é o desrespeito daquilo que é santo. Eu não fico chocado, porque nada desse mundo me choca mais. Mas é triste ver o que está acontecendo por aí. É triste de ver pessoas usando o nome do Senhor em vão, usando o termo pentecostal em vão. Ser pentecostal não é aval para fazer o que se pensa, o que se quer. É dentro da palavra de Deus. É com ordem, decência, racionalidade e espiritualidade também. E a gente tem que ter cuidado para não fazer da casa do Senhor e nem você fazer de você mesmo lugar de profanação. Cuida da tua vida, cuida do teu corpo como algo sagrado de Deus, porque foi Deus que deu, Ele vai pedir conta. Ele vai pedir conta da igreja, Ele vai pedir conta do teu corpo, Ele vai pedir conta da tua família, e a gente tem que ter cuidado. Então, carta às 7 igrejas já, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você que está aqui? Eu quero dizer para você que tem tudo a ver com você, tem tudo a ver comigo. Quer dizer que Jesus sonhou com essa igreja. Jesus sonhou com a Lima Sobral. Jesus sonhou com a tua vida. Jesus, Ele se entregou por essa igreja. Jesus, Ele se deu pela tua vida. Jesus Cristo, Ele está anelando o dia que Ele vai vir buscar a sua igreja. Glória. Ele anela, Ele anseia. Eu quero dizer que, antes de ser uma palavra de exortação, conserto, é sobretudo uma palavra de amor. É sobretudo uma palavra de anelo, uma palavra de esperança, porque Ele quer te salvar, Ele quer me salvar, Ele quer nos fazer voltar ao primeiro amor, a praticar as primeiras obras, a ter respeito pelo Senhor, a não estar adorando outros ídolos, a não estar colocando imagens, dinheiro, presentes no lugar dele, que é o Todo-Poderoso. As promessas de Jesus para as 7 igrejas valem para você, valem para mim. A promessa de Jesus para a minha vida. Fala para o teu irmão que está do seu lado. A promessa de Jesus para a minha vida. Mas primeiro, nós temos que nos adequar àquilo que Ele manda a gente fazer. Aquilo que a palavra fala para a gente fazer, nós temos que nos adequar. Ele tem promessa para nós. Então, que nessa noite tão maravilhosa e especial, porque essa palavra é para mim, essas cartas te dizem respeito à minha pessoa também, como líder, que nós possamos consertar aquilo que está fora do planejamento de Deus para a nossa vida. Eu não sei o que falta em você, eu não sei como está a tua vida, nem você sabe da minha vida, mas o Senhor sabe. Ele está aqui. Ele quer nos abençoar. Eu quero cantar um louvor.